Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Cristo, nós podemos sempre ver algo que transcende pensamentos humanos, que vai além daquilo que nós temos como entendimento, conhecimento, aquilo que muitas vezes até mesmo nos proporciona nas motivações do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Nessa noite, eu sei que cada um de vocês, de alguma maneira, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de sentir, tem algo que arde no coração, tem algo que carece também da parte de Deus. Mas a verdade é que é um tempo oportuno, e é algo tão fantástico que nós precisamos compreender, que a Bíblia vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Hoje nós estamos aqui, entendendo que o Senhor aprove sobre as nossas vidas uma maravilhosa oportunidade de nos reunir como irmãos para cultuar um Deus vivo e dizer diante dele que somos dele, que nos movemos por ele e tudo é para ele, para que dentro dessa cidade, através das nossas vidas, a luz dele possa brilhar e vidas possam conhecer Jesus de Nazaré. Por isso, te alegra nessa noite, alegra o teu coração, porque muitas vezes na caminhada parece que há tanto sobrepeso, tanta carga, sobrecarga, que às vezes está posta sobre o coração, sobre a alma. Mas Jesus nos fez uma promessa, Ele veio nos trocar o fardo pesado por um fardo leve. E eu não sei o que você está carregando, mas eu quero já no início dessa mensagem fazer-te entender que se está pesado, troque. O único que pode trocar é Jesus. Muitas vezes alguém até espera algo do pastor, mas eu não o posso fazer. Mas Jesus, aquele que prometeu, eu troco o fardo pesado por um fardo leve, que você possa carregar. Mas você precisa fazer isso para com Deus. Você precisa olhar para Jesus nessa noite, porque muitas vezes nós estamos até agarrados em fardos, em pesos, nos acomodamos e às vezes vivemos em concordância com isso. Mas Jesus não quer isso. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e Ele está contigo. Amém? Feche os teus olhos. Eu sinto isso porque o Espírito Santo conhece o que pessoas estão enfrentando aqui. E eu sei que de repente você tem passado decepções, frustrações, ou tanta coisa tem acontecido na tua vida, e você chegou aqui: Senhor, eu não aguento mais. Mas diga nessa noite: Senhor, eu estou trocando isso. Eu não quero o fardo pesado. Tu me prometeu que seria um fardo que eu possa carregar, e eu estou tirando das minhas costas, do meu coração, aquilo que está me sobrecarregando. E eu estou dizendo: Senhor, dai-me o fardo leve. Muda isso. Muda. E você começa a respirar com profundeza. E começa a entregar nesse momento. Tira. Porque o Senhor quer mover algo aqui da tua vida nessa noite. Se você sentir de chorar, começa a chorar, mas dá liberdade ao Espírito Santo. Mas tira os fardos que estão sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele está contigo. Amém. Respira fundo. Solta.
Diz: o fardo pesado Jesus já levou. Amém? Abra o teu coração para a palavra. O texto vai dizer, Mateus 10: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está encoberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Eu estou dizendo a vocês na escuridão, repito na luz do dia, e que vocês ouviram em segredo, anunciais abertamente. Não tenham medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O Espírito Santo, Ele tem me instigado o meu coração a falar-vos nessa noite sobre temor. E o temor que Deus olha para as nossas vidas é a essência daquilo que vai projetar também através de nós. Temor não é ter medo de Deus. Temor é realmente entender, respeitar, compreender que tudo está na disposição dEle, que nada foge do seu controle, que tudo está no seu querer, tudo está na sua permissão. E por mais que muitas coisas na vida não entendamos, o Senhor é o Senhor que coordena, que direciona, que faz e que tem nos preparado um lugar que não é aqui, mas que nos espera. E nós precisamos compreender que quando Cristo Ele traz essa essência, e esse texto, Jesus Ele projeta primeiramente diretamente aos seus discípulos, Ele os chama, Ele lhes dá as instruções, e Ele começa a dizer: agora vocês vão, pregue o Evangelho, eu vos dou poder para vocês repreenderem demônios, para curarem enfermos, para ressuscitar mortos, e Deus estará convosco. E Ele começa a anunciar nesse capítulo 10, revelando que o poder estaria sobre eles, que eles deveriam entrar numa casa, entrar numa cidade, declarar a paz sobre aquela casa, mas se não fosse retribuído ou aceito, deveriam sair, até mesmo sacudir o pó das suas vestimentas, tornando-a muitas vezes levar a bênção daquilo que estavam deixando. Por quê? Porque haveria de ter consentimento daqueles que estariam aptos para receber. E aí Jesus chega diante deles: mas por causa de mim, assim como o aluno não é maior que o professor, assim como o empregado não é maior que o patrão, assim vocês também irão entender que assim como me chamaram de Beelzebul, vocês também serão injuriados, afrontados, açoitados, presos. E Ele então diz: não temam aquele que pode até mesmo matar o vosso corpo, mas temam a Deus, aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o espírito, como o corpo, no inferno. Há uma condução e há uma direção, e nós precisamos ter a compreensão de tudo aquilo que nós vivemos na nossa história. Depende sempre de uma decisão. Você hoje está nesse culto porque o Espírito Santo te tocou e você disse: eu vou cultuar a Deus. Muitos não podem, estão nos assistindo, e Deus abençoe a todos que nos assistem também nesse momento, e tomar uma decisão: eu vou olhar uma live, eu vou assistir, eu vou buscar a presença de Deus. Mas a verdade é que
em tudo aquilo que nós vivemos nessa vida, nós temos sobre a nossa caminhada algo que sempre vem e sempre nos é posto, e a Bíblia vai dizer que na verdade está dentro de nós, que é a natureza humana pecaminosa, algo que luta, que guerreia, que muitas vezes nos motiva a fazermos tantas coisas erradas, e que sempre estará diante de nós para nos destruir. E enquanto nós estivermos nessa vida, nós iremos lutar contra algo chamado pecado. Entenda, meu amado irmão e irmã, que quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo, e Ele está dentro de nós como a luz, que nos faz revelar aquilo que é errado, para nós sararmos daquilo que nos destrói. Irmãos, entenda uma coisa, que foi trazida uma mensagem no início já, que é necessário nós nascermos de novo. E a verdade é que na nossa caminhada, e principalmente muitas vezes naquilo que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos às vezes uma facilidade de nos acomodarmos, de não nos colocarmos como soldados, como valentes, como pessoas determinadas a conquistar ou vencer aquilo que é necessário conquistar e vencer. De repente você não está entendendo ainda, mas o Senhor, Ele traz sobre nós uma necessidade de nós vencermos os pecados que estão diante da nossa caminhada. Porque o pecado, irmãos, preste bem atenção que eu vou dizer, ele não é um problema de Deus. Às vezes nós atribuímos e nós achamos no formato humano que nós podemos fazer o que bem entendermos, porque Deus nos ama, e enfim, nós vamos para o céu, e Deus vai dar solução para tudo. Deus sim, Ele nos ama, e Ele tem solução para tudo. Mas o pecado, meus amados irmãos, desde Adão e Eva, ele nunca foi um problema de Deus, ele é um problema nosso. Entenda que o pecado na nossa vida, ele tem o poder, como a Bíblia vai descrever, que o salário do pecado gera a morte. O pecado tem o poder de nos matar. O pecado, para você entender, na nossa vida, ele é como se fosse uma doença terminal, como se fosse um vício que nós não conseguimos sair dele. É algo que domina, aprisiona e destrói aos poucos, dia após dia. E nós estamos vivendo uma época da igreja, que eu falo com meu coração naquilo que eu entendo, que é a igreja de Laodiceia, onde muitas vezes não se é nem quente e nem frio. Amornamos, achamos que o pecado é um bichinho de estimação, que o pecado eu posso praticar e depois está tudo ok. Mas se você analisar na tua vida, todas as vezes que nós pecamos, é como se uma doença entrasse na nossa alma, é como uma ferida acontecesse no nosso espírito, que nos machuca, que nos desanima, que nos enfraquece, e que aos poucos vai nos matando. Por isso Paulo,
Sempre quando nós ceiamos, Ele vai dizer: examine-se, pois, a si mesmo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos justamente para nós despertarmos. Porque o pecado é um problema nosso. E nós não podemos aceitá-lo em nossas vidas. E infelizmente às vezes o nosso coração, nós olhamos para o pecado e às vezes nós colocamos dentro da nossa vida, às vezes o pensamento que pecar é adulterar somente, matar, roubar. Mas eu queria que você entendesse: pecado também é cobiçar, é falar mal, é mentir, às vezes coisas cotidianas. E o pecado, o meu pecado não é problema do Jairo, como o pecado do Jairo não é meu problema, porque aquilo que eu faço de errado está me destruindo, e eu preciso acordar para isso, eu preciso ter o entendimento para isso. Porque às vezes nós vamos levar uma vida até dentro da igreja, nós vamos caminhar entendendo que Deus nos ama, e às vezes nem toda a nossa caminhada, como o texto também de Coríntios 11:23 vai dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos, não poucos que dormem. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que não tem problema. É a mesma coisa que todo viciado, seja no álcool, seja na droga. Ele começa e ele diz: não, mas eu tenho domínio, eu não sou alcoólatra, eu não sou viciado. Mas aos poucos vai dominando até o ponto de se tornar escravo e não conseguir mais sair com as suas próprias forças. O pecado, ele acaba com a alegria na nossa vida. O pecado, ele termina com a comunhão com os irmãos. O pecado nos afasta da Bíblia Sagrada. O pecado nos faz sentir vergonha de falar com Deus, como Adão se escondeu quando Deus o chamou depois de pecar. Jesus, Ele vai falar lá em Mateus 18:7. Coloca aí no Data Show, Mateus 18:7 até o versículo 9. Mateus 18:7. Quantos sofrimentos haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se a sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Irmãos, Jesus não quer de nenhuma maneira que você faça isso no literal, que você chegue agora e venha machucar o teu corpo, arrancar um olho, cortar uma perna, uma mão. Mas Jesus está falando de uma decisão que nós precisamos tomar. Qual o sentido da nossa vida, da nossa caminhada? Porque, irmãos, quanto mais nós vencermos o pecado, mais alegria de Deus nós sentimos.
Quanto mais nós vencermos os sentimentos errados, mais o Espírito Santo terá liberdade em nossas vidas. Entenda você, que o Espírito quer te encher de poder, porque Jesus ele inicia essa palavra dizendo que eis que vos darei poder para expulsar demônios, curar enfermos, e ele chega a um ponto de dizer de ressuscitar mortos. Mas é necessário entender que o pecado precisa ser vencido. Eu preciso de uma posição, eu preciso analisar o que muitas vezes está me sobrecarregando, o que está me entristecendo, porque o Espírito Santo, ele não é uma visita de um culto, ele mora aqui, ele mora dentro do teu coração, ele habita na tua vida, mas para ele fazer a sua obra, ele precisa de liberdade. Eu ia pregar muito aqui nessa noite, mas eu quero ser obediente ao Espírito Santo, e eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu sinto a presença dele aqui. Mas o Espírito que está na minha e na tua vida, ele revela que você precisa vencer coisas. Às vezes é um coração cheio de ira, às vezes palavras que não deveriam ser ditas, pensamentos que não deveriam ser pensados, sentimentos que não deveriam existir aí dentro do teu coração. Quantos hoje às vezes estão cheios de ódio, de raiva? Quantos têm enchido o seu coração e não há mais lugar para o perdão? Jesus nos mandou que nós deveríamos perdoar 7 vezes 70. E hoje parece que não há mais perdão. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo quer te revelar, mostrar a luz daquilo que você precisa vencer. E de alguma forma eu preciso ser muito direto. E por mais que nós estejamos num processo de santificação, nós estamos lutando, vencendo, mas nós precisamos sempre estar atentos e analisar o nosso coração, para que não possamos em nossas vidas estarmos muitas vezes em nosso coração, em nossos pensamentos, colocando bloqueios, ou até mesmo tendo uma mente cauterizada, que já não discerne aquilo que pode e o que não pode. Mas Deus, ele quer te tornar um vencedor. Jesus, ele diz, e ele compara que se fosse comprar pardais, que valor teria algumas moedas, mas se um deles se perdesse, caísse, Deus não estaria no controle. Ele disse: ainda entendam, filhos, que cada fio de cabelo da vossa cabeça está contado, e que nada acontece sem a sua permissão. Mas muitas vezes nós estamos carregando fardos, muitas vezes nós estamos tão desanimados, às vezes nós estamos combatendo algo que não era para nós combatermos, porque simplesmente nós não estamos decidindo romper
romper com pecados dentro do nosso coração. Quantos muitas vezes nunca pisaram dentro de um prostíbulo, mas todos os dias a mente está cheia de pornografia, está cheia de pensamentos errados, de pensamentos adúlteros. Nós precisamos tirar, arrancar do nosso coração tudo que se chama pecado, porque o pecado é um problema nosso, é um problema que mata a nossa vida, é um particular nosso. Deus, Ele trouxe a solução. Jesus morreu numa cruz, Ele salvou as nossas vidas, mas é nossa decisão, nós decidimos romper com o pecado. Eu quero te convidar a você dobrar o teu joelho. O grupo vai estar cantando aqui. E eu queria que você, segundo a palavra que aqui foi pregada, quem não puder pode sentar, mas eu queria que você analisasse. Jesus disse: se uma mão te fizer pecar, arranque. Se um pé te fizer pecar, arranque. Porque é melhor você entrar na vida eterna sem um pé, sem uma mão, do que com os dois para o inferno. Se um olho te fizer pecar, arranque. Você está entendendo? Às vezes você está cheio de temores para com pessoas. Às vezes você está tão preocupado em morrer. Às vezes você está tão preocupado que alguém pode te matar. Mas Deus diz: tenha medo, não do homem que pode matar o corpo, mas tenha temor, porque Deus pode fazer perecer tanto a alma como o inferno, como o corpo no inferno. Resolva essa questão. Eu queria que você olhasse lá dentro. Arranque do teu peito tudo aquilo que às vezes já está arraigado. Confesse a Jesus: Jesus, eu estou com problema com esse pecado, ele está me dominando, eu não estou conseguindo vencer, mas eu estou com uma decisão. Aquilo que me faz ir em direção a esse pecado, eu vou arrancar hoje. Se são amigos errados, se são coisas erradas que você está assistindo, se são coisas erradas que você está ouvindo, tira, tira, tira. Porque Deus, Ele quer que você carregue um fardo leve. Ele quer que você sinta alegria. Ele quer romper todas as barreiras. Porque o pecado, ele dói na nossa alma. Ele nos faz chorar. Ele nos faz sentir vergonha. Ele acaba com tudo que é bom, que vem da parte de Deus em nossa alma, em nosso espírito. Por isso ele precisa ser arrancado. Tira. Não se acomode, mas viva a promessa de Deus